dia, meus amigos. Este é o 9º vídeo do capítulo de retas do curso de Geometria Analítica. Neste vídeo vamos falar de ângulo entre duas retas. Então, para tratarmos desse assunto, vamos começar dando duas retas que eu vou chamar de R1. É a reta que passa pelo ponto A1 e tem direção dada pelo vetor V1. E a reta R2, que passa pelo ponto A2 e tem direção dada pelo vetor V2. Então, o ângulo entre essas duas retas, R1 e R2, é o menor ângulo formado pelos seus vetores diretores. Formado pelos seus vetores diretores, ou seja, os vetores V1 e V2. Então, θ, ângulo entre V1 e V2, é o menor ângulo. Está compreendido entre 0 e 90 graus. Ok? Vamos entender exatamente por quê. Vamos pegar aqui a reta R1 e a reta R2. Como vocês podem ver, nós temos aqui dois ângulos possíveis. Temos este aqui e temos esse outro aqui. E notem bem que a soma desses dois ângulos sempre vai ser 180 graus, tá? Um deles, no caso aqui, o rosa, vai ser sempre um ângulo de 90 até 180 graus. E o outro ângulo vai ser um ângulo agudo, sempre vai ser de 0 até 90 graus, tá? Então, nós vamos escolher, já que nós temos aqui dois tipos de ângulos, nós definimos como ângulo entre R1 e R2 como o menor ângulo que nós temos aqui. No caso, o ângulo que nós vamos escolher é esse aqui, que eu vou chamar de θ. Agora vem a questão de como nós calculamos esse ângulo entre as duas retas. Lembrando que o ângulo entre as duas retas, na realidade, é um ângulo entre dois vetores V1 e V2. E a fórmula que nós conhecemos para cálculo de ângulo vem lá de produto escalar e dizia o seguinte: cosseno de θ é V1 escalar V2 módulo de V1 módulo de V2. Certo? Qual é o problema com essa expressão? É que essa expressão aqui, se formos analisar o sinal dela, vamos analisar isso com cuidado, módulo de um vetor é sempre positivo. Aqui também, módulo desse outro vetor é sempre positivo, tá? Considerando que a gente está trabalhando com vetores diferentes do vetor nulo. Então, o denominador é sempre um valor positivo, um número real positivo. Porém, o produto escalar aqui no numerador, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, se o produto escalar for negativo, nós temos um cosseno de θ negativo, tá? Então, deixa eu escrever isso aqui melhor. Se V1 escalar V2 for negativo, então o cosseno de θ vai ser negativo. Se o cosseno de θ é negativo, significa que θ está acima de 90 e menor ou igual a 180, certo? Então, não é esse o θ que nós queremos encontrar, porque o θ, ângulo entre as duas retas, vai ser um valor que está sempre entre 0 e π sobre 2, 90 graus, ok? Então,
o produto escalar que nós temos aqui no numerador nunca poderá ser negativo. Em decorrência disso, como devemos ter V1 escalar V2 sempre positivo, então a fórmula para o cálculo do θ, para o cálculo do ângulo θ, basta então colocar um módulo nesse produto escalar. Assim vamos obter apenas os valores positivos para o produto escalar. Ou seja, vamos ter a fórmula do cosseno θ vai ficar módulo de V1 escalar V2 sobre módulo de V1 módulo de V2. Ok? Então, essa é a expressão para calcularmos o ângulo entre as retas R1 e R2. A seguir, vamos ver um exercício. Exercício. Calcule o ângulo entre as retas R1, dada pelas equações paramétricas x igual a 3 mais t, y igual a t, z igual a menos 1 menos 2t, e a reta R2, dada pelas equações simétricas, x mais 2 sobre menos 2, igual a y menos 3 sobre 1, e z sobre 1. Então, para eu calcular o ângulo entre as duas retas, então, o θ, que é o ângulo entre R1 e R2, é o menor ângulo entre o vetor diretor da reta R1 e o vetor diretor da reta R2. Tá? Então, o que nós precisamos fazer é descobrir um vetor diretor para a reta R1, um vetor diretor V1 de R1 e depois um vetor diretor V2 de R2. Vamos primeiro descobrir aqui um vetor diretor da reta R1. Bom, como as equações são paramétricas, é bastante simples descobrir um vetor diretor aqui, né? São os coeficientes de t. Então, a primeira coordenada vai ser 1, a segunda, o coeficiente de t em y, 1 de novo, e terceira coordenada, o coeficiente de t em z, que é menos 2. Então, V1, já temos o vetor diretor da reta R1. E agora, vamos descobrir um vetor diretor V2 de R2. E aí nós temos as equações simétricas. E nós sabemos que as coordenadas do vetor diretor são esses denominadores aqui. Então, V2 vai ser menos 2, 1 e 1. Então, nós temos os dois vetores. Logo, sabemos que cosseno de θ é módulo de V1 escalar V2 sobre módulo de V1 módulo de V2. Então, vamos calcular isto. Bom, V1 escalar V2 é a soma do produto das suas coordenadas correspondentes. Então, fica menos 2 vezes 1, menos 2, mais 1 vezes 1, mais 1, 1 vezes menos 2, menos 2, sobre módulo de um vetor é raiz quadrada das suas coordenadas, da soma das suas coordenadas ao quadrado. No caso, 1 ao quadrado dá 1, mais 1 ao quadrado, que dá 1, menos 2 ao quadrado, 4. Módulo de V2, raiz quadrada, menos 2 ao quadrado,
4, mais 1 ao quadrado, 1, mais 1 ao quadrado, 1. Então, isso vai ser igual, quer dizer, implica que cosseno de θ vai ser igual a... Em cima, nós temos módulo de menos 2, o menos 2 menos 4, mais 1 dá menos 3. Módulo de menos 3 é 3. E embaixo, nós temos raiz de 6 vezes raiz de 6. Mais raiz de 6 vezes raiz de 6 dá raiz de 6 ao quadrado, que dá 3 sobre 6. Ok? Logo, cosseno de θ é 3 sobre 6 é o mesmo que 1 meio. Então, cosseno de θ é 1 meio. Logo, θ é arco cosseno de 1 meio, ou seja, qual é o ângulo que o cosseno dá 1 meio? Esse ângulo é 60 graus. Então, θ é 60 graus. E aí, encontramos o valor de θ. E o exercício termina aqui. Até o próximo vídeo.